No livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, nós lemos: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O apóstolo, pelo Espírito Santo, sinaliza que nós devemos nos alinhar à vontade de Deus. Ele chama essa vontade de boa, de agradável e de perfeita. No entanto, ele mostra que Deus não estabelece a sua vontade de forma impositiva, simplesmente porque quer. A Bíblia mostra que é um caminho de rendição, há um caminho de alinhamento, há um caminho de entrega a essa vontade. E o texto começa dizendo que nós não podemos nos conformar, tomar a forma, não podemos nos ajustar a esse século, a esse mundo. Mas para que a gente viva a transformação, de acordo com como é proposto pelo texto, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente viva a transformação, é importante entender tanto o que ela é e também como ela se processa. A palavra usada por Paulo e traduzida aqui transformação é a palavra grega metamorfose. Assim como a borboleta que vai, de lagarta, aquele belo inseto colorido, passa por um processo de mudança. E isso, quando você estudou biologia, deve ter aprendido como metamorfose. Mudança é um processo. Isso ilustra muito bem a mudança que nós vivemos. Ainda que a regeneração seja uma experiência instantânea, nós percebemos que tão logo o crente se converte, há um processo de crescimento, de amadurecimento, ou seja, o combo completo da transformação não é instantâneo. Nós temos um grande avanço na conversão. Muitas vezes o comportamento é mudado de forma acelerada, principalmente quando o arrependimento chega, gerando compreensão e nos impulsionando a uma atitude diferente. Como, por exemplo, Zaqueu, quando diz para Jesus: "Eu vou distribuir boa parte dos meus bens aos pobres, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais." Na hora Jesus exclama: "Hoje veio salvação a essa casa", porque ele reconhece que há sinais de mudança. Isso não significa que toda mudança que tinha que acontecer, aconteceu apenas naquele momento. É uma boa largada, por assim dizer. Mas transformação, de acordo com o ensino bíblico, segue sendo um processo. E eu e você precisamos não só entender e respeitar o processo, Aliás, a gente pode dizer que uma das marcas da vida cristã é a progressividade. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, diz que todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. O produto final a ser alcançado na vida de todo cristão é a imagem de Jesus. E essa transformação não é instantânea. Ela é progressiva, ela é de glória em glória. É como se fosse um degrau após outro degrau numa escada, e nós vamos galgando um de cada vez até alcançarmos a plena transformação. Então, quando entendemos que transformação não é instantânea, nenhum de nós pode se acomodar com as mudanças que já ocorreram. Por mais extraordinárias que sejam, por maior que seja a alegria e a gratidão pelas mudanças já experimentadas, nós precisamos continuar vivendo transformação. Evidente que ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, e não podemos simplesmente nos acomodar. Mesmo que numa psicologia de compensação, olhando tudo que já mudou, não há motivos para que nenhum de nós aceite estagnar. A mudança é um processo e devemos seguir mudando. Agora, não estamos falando apenas das mudanças ligadas à vida cristã como um todo. Aqui também cabe mudanças específicas. Por exemplo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que alguém pode viver uma mudança numa área, por exemplo, a perspectiva relacional da família, mas pode muitas vezes não estar mudando em outra área, A forma de se relacionar com, por exemplo, os não cristãos. Às vezes não está dando bom testemunho, às vezes não está sendo luz, do mundo e nem sal da terra, mas à medida que Deus vai chamando a nossa atenção, corrigindo, nós podemos mudar em diversas áreas. Eu, por exemplo, nasci e cresci no lar cristão, abracei os valores da palavra de Deus no que diz respeito à vida cristã como um todo, mas demorei muito para mudar no que diz respeito, por exemplo, ao cuidado do corpo. E para que pudesse viver essas mudanças, algo teve que acontecer. E aí eu quero chamar a sua atenção não só para o fato de que mudança é parte de um processo contínuo, mas nós precisamos entender como ela se processa. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. E algo que eu tenho repetido muito é: não se muda comportamento
sem que se mude primeiro os valores. Se não passarmos por uma mudança de valores, se não passarmos por uma mudança na maneira de pensar, e aliás, uma das palavras que é traduzida no Novo Testamento como arrependimento é metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento, que normalmente é o que vai produzir a mudança de atitude, a conversão, né? Aquela mudança do caminho que está sendo seguido. E ao olharmos para a palavra de Deus, nós percebemos que isso é uma ênfase recorrente. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e ele diz no capítulo 4, a partir do verso 22 até o 24, novamente nós vemos essa menção da importância de uma renovação na forma de pensar. A diferença é que aqui, em vez de usar a expressão mente, o apóstolo vai falar entendimento. Ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, essa palavra aqui traduzida, trato passado, no grego, anastrofe, ela significa o modo de vida, a conduta, o comportamento, a postura. Então, basicamente, ele está dizendo, no sentido de que quanto ao comportamento, né, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para que alguém possa se despir do velho homem, e aqui a ideia é comportamento, e se revestir do novo, novamente, mudança de comportamento. Mudança do comportamento antigo, de alguém que não era convertido, para um comportamento que se adequa e se ajusta àquilo que é esperado de alguém que se converteu a Cristo. Para que isso aconteça, novamente há uma ênfase. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se o entendimento não muda, se os valores que povoam, permeiam a nossa mente não mudam, se não há mudança de mentalidade, não haverá transformação, não haverá mudança de comportamento. Então a pergunta a ser feita é, se já entendemos que é necessário viver transformação contínua, progressiva, se já entendemos que a transformação não acontece a não ser por meio da mudança de mentalidade, então a pergunta a ser feita na sequência é, o que nos ajuda a viver a mudança de mentalidade, para que então a gente possa viver a mudança de comportamento. Na carta de Tiago, no capítulo 1 e no verso 21, nós lemos assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ele está falando dos resquícios, dos vestígios de uma vida antiga. Ele diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando a gente ouve a expressão salvar, salvação, a gente pensa apenas no sentido espiritual pleno, de ser resgatado da condenação eterna do inferno para o céu, de ser perdoado de pecados. Mas a palavra aqui traduzida salvar, no original grego sozo, ela é da ideia de cura, de restauração. Normalmente, o Novo Testamento, quando fala de salvação no sentido espiritual que conhecemos, usa uma outra palavra que é sotero. Aqui, sozo dá essa ideia de restauração e significa que nossa alma, que é a sede do raciocínio, da vontade e das emoções, ela precisa de um processo de cura e de restauração. E como isso acontece? O texto diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então, assim como quando falamos de mudança de mente, de entendimento como um fundamento necessário para a mudança, aqui o texto mostra que o que tem o poder de produzir a mudança de mente é a palavra de Deus. No Salmo 19:7 nós lemos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Muitos de nós, quando nos convertemos, trazemos o que, na versão que eu estou usando aqui, foi traduzido como acúmulo de maldade. Em outras, aparece a versão vestígio. O que é o vestígio? São os restos. Muitas vezes, uma perícia criminal, por exemplo, ela vai examinar uma cena do crime e, através dos vestígios, eles conseguem decifrar o que aconteceu. Onde está um furo de bala na parede, qual a direção da trajetória da bala para saber exatamente qual era a distância e o ângulo do tiro. Nós podemos dar diversos exemplos. Agora, o vestígio indica que alguma coisa esteve lá. E quando nós olhamos por esse lado, e a palavra de Deus está dizendo que nós temos que nos despojar do vestígio da maldade, significa não que quando Deus nos perdoou, que Ele não nos limpou direito. Mas algumas marcas do comportamento, elas permanecem e elas precisam ser eliminadas para que haja a mudança completa. Como? Por meio de acolher a palavra de Deus. Às vezes ficam resquícios da forma de pensar,
Não é a forma de pensar velha no seu combo completo, no pacote inteiro, mas muitas vezes pequenos elementos ainda permeiam a nossa mente. Na hora de fazer uma escolha do negócio, é aquela inclinação a dar uma desperto, a tirar vantagem. Isso não significa que a pessoa agora seja desonesta, como foi antes da conversão, que ela possa estar disposta a mentir ou roubar como era antes, mas às vezes são pequenos vestígios e nossa mente precisa literalmente de uma lavagem. A lavagem de água da palavra. Dei um exemplo, por exemplo, das questões do cuidado do corpo. Eu já cheguei a pesar mais de 150 quilos há mais de uma década atrás, cerca de 15 anos atrás, antes da gravação desse vídeo. Mas eu precisei entender o que a palavra de Deus falava a respeito do cuidado do corpo, para que então, a partir de uma mudança de mentalidade, eu pudesse implementar a mudança de comportamento. Isso vale para cada área da nossa vida. Eu e você precisamos ser guiados e regidos pela palavra de Deus, pelos seus valores, pelos seus fundamentos, que são os valores do reino de Deus, que devem suplantar toda e qualquer forma diferente de pensar. Não é o meu entendimento, não é a minha maneira de avaliar a vida que deveria me reger, e sim aquilo que o Criador tem estabelecido e determinado. E para que a nossa mente seja mudada pela palavra, nós precisamos de tempo com ela. Eu quero terminar deixando um desafio. Gaste tempo lendo a Bíblia. Não apenas para saber no que você deve crer, mas para que isso tenha esse poder sobrenatural de mudar a sua forma de pensar e assim, consequentemente, afetar o seu comportamento. E dessa forma, que você glorifique a Deus por meio de uma vida diferente que exalta Jesus Cristo.